Então, a segunda parte, um pouco resumidamente, por isso que o tempo já se passeia, é simplesmente tirar as consequências de tudo aquilo que eu disse, tirar as consequências, melhor, também tirar as consequências. Eu dizer o seguinte, todo este tema, toda esta caminhada que fizemos em relação à dicotomia, digamos, das metodologias e dos saberes humanos, e lembram-se daquela história que eu fiz, enfim, um bocado aquele panorama sobre a controvérsia do explicar e compreender, comparado a autores contemporâneos que são os portos dos últimos 100 anos. Então, o tema sobre o qual que tem suscitado, digamos assim, as atenções na filosofia contemporânea é precisamente o tema da ação humana. E eu precisamente optei por referir a Ricoeur, porque Ricoeur é um autor que sempre se interessou, podemos dizer que todo o percurso filosófico do Paul Ricoeur, não sei se conhecem alguma coisa do Paul Ricoeur, mas tem vários estudos sobre a interpretação, sobre o texto, a narrativa, e há temas, digamos assim, podemos dizer que desde cedo, né, o problema da ação voluntária, né, e todo o feixe de conceitos que envolve esta noção, foram algo do interesse de Ricoeur. As noções, por exemplo, de intenção, fim, razão de agir, motivo, culpabilidade, desejo, preferência, escolha, finitude, agente, responsabilidade, tempo, discurso, narrativa, etc. Portanto, são, digamos, feixes de noções, né, que refletem os interesses de Paul Ricoeur. E no final, bem, Paul Ricoeur está vivo. Não, morreu há 2 anos. 2005, sim. Pois olha, não parece. Hã? Pois não parece. Pois eu agora não é que eu lembro que já passaram uns anos, que há uns anos que fizemos umas sessões, uns seminares de mestrado que consistiram na leitura e comentário de uma obra de Paul Ricoeur, que era a Metáfora Viva, e nessa altura eu estava bem vivo, mas realmente passaram bastantes anos e eu não dei conta da sua... Sim, eu agora estou a lembrar, porque eu realmente bem, eu sempre o último bom, mas as últimas coisas que eu dediquei foram dedicadas a uma teoria da ação. E na sua autobiografia intelectual, que também está publicada em português, numa coisa publicada pela Piaget, que se chama Da Metafísica à Moral. E aí Ricoeur explica, de alguma maneira, este interesse crescente, né, pela teoria da ação, e diz o seguinte: como poderia eu explicar este crescente interesse pela teoria da ação, que viria a ser aprofundada por meio de uma teoria da narrativa, já que a narrativa constitui, segundo Aristóteles, uma mimesis da ação. A narrativa, portanto, há 2 obras, 2 volumes, que se intitulam Ficção, Verdade e Ficção. Não. Bem, vou ter uma branca e uma esquerda. Bem, não lembro do título, mas é sobre a narrativa, as questões da ficção mesmo. Portanto, como é que eu poderia explicar este crescente interesse na teoria da ação? Por isto, olhando agora para o que então se passou, posso explicar da seguinte forma. Podemos ver neste interesse, antes de mais, o ressurgimento sob uma nova designação
da questão que tinha constituído a minha primeira área de interesse, a da vontade, a questão da vontade, com a importante diferença, todavia, de que a vontade é definida em primeiro lugar pela sua intenção e a ação pelo seu resultado. Bom, depois, outro fator, né, que contribuiu para o crescente interesse do Ricard, né, foi exatamente o seu encontro com a filosofia analítica, em várias viagens que fez aos Estados Unidos, a partir dos anos 70, e, nomeadamente, com estes autores pós-Wittgensteinianos que eu já tenho falado, von Rist, Hans Conde, etc., né, que se dedicam muito aos temas da intenção, da ação, digamos, da teleologia, da finalidade, etc. Então, Ricard continua: o aproveitamento dos recursos da filosofia analítica para a formação de uma teoria da ação humana, bem como os esforços levados a cabo na década de 70 para integrar a semântica e a pragmática do discurso da ação como uma mediação necessária na autocompreensão, viriam a encontrar uma conclusão provisória, 15 anos mais tarde, dos capítulos dedicados ao sujeito ativo em Soi-même comme un autre, que é uma das últimas obras de Paul Ricard. Soi-même comme un autre, do qual há uma tradução brasileira também. Bom, então, aqui o que há a dizer é o seguinte: como Ricard se dedicou durante bastantes anos, né, ao tema da interpretação, da hermenêutica, da narrativa, do texto, né, portanto, aqui, este livro mesmo, portanto, é sintomático, é do texto à ação. E foi daqui que eu tirei umas primeiras ideias ao tratar do diletário. Portanto, o seu interesse pela ideia de ação, né, vem exatamente de uma certa analogia, né, que se pode estabelecer, né, que a Ricard estabelece, entre a narrativa, né, entre o texto e a ação. Quer dizer, a ação, o texto é uma ação. Um texto é uma forma de ação, na primeira forma. E, portanto, o texto pode ser visto como uma forma de agir. E, por sua vez, a ação pode ser, digamos, alvo de uma interpretação, de uma leitura, de uma compreensão, pode ser encarada, considerada como um texto. Uma espécie de um texto, a maneira como a pessoa se comporta, como atua, portanto, é como um texto, né, que está aí para ser interpretado, para ser... Bom, aqui a originalidade de Ricard está sobretudo em que multiplicou, né, ao longo da sua obra, multiplicou as possíveis abordagens do tema da ação. Quer dizer, a ação pode ser objeto de uma fenomenologia. Uma fenomenologia que, digamos, que tem em atenção, né, a noção, precisamente, de intenção, de desejo, intenção, finalidade, objetivo, né, portanto, uma descrição fenomenológica de todos aqueles estados, processos de consciência que desembocam, digamos, na ação. Portanto, uma possível abordagem é fenomenológica. A hermenêutica, portanto, a interpretação da ação, portanto, a interpretação e a compreensão da ação. A analítica é precisamente uma abordagem da ação através do discurso, da linguagem, no fundo, que é também uma forma da ação. Portanto, a linguagem é também uma forma da ação e há uma linguagem própria, digamos assim, há formas peculiares para exprimir, digamos, o agir. Bom, isso é resumidamente, este livrinho, né, que é o discurso da ação, que é uma tradução portuguesa, mas cujo, portanto, o título original do Ricard é La sémantique de l'action, portanto, a semântica da ação, como é que se exprime a ação. Bom, a primeira questão, portanto, analítica, a ética, né, portanto, a abordagem ética, do ponto de vista, portanto, da legislação, e a política. Portanto, são diversas abordagens que isto permite enquadrar o discurso sobre a ação, assim, uma tematização da ação,
numa série de níveis, né, adotados pela filosofia, e também retomar alguns conceitos tradicionais, né, dos quais já aqui falamos, que orientaram as abordagens da ética e da política. Uma noção, por exemplo, a noção de hábito no sentido aristotélico, né, a noção de virtude, a noção de fim, objetivo, etc. Bom, portanto, a originalidade está sobretudo na relação peculiar como articula esta diversidade de discursos e de registros, né, da ação. Portanto, não faz só, não se dedica só à ética ou só à política, né, ou só a uma fenomenologia, mas combina, digamos, estes diversos discursos. Bom, aqui, evidentemente que, mas isto não é o tema, já está um bocado fora deste módulo, que é mais de epistemologia, mas caberia, em primeiro lugar, perguntar o que é que se entende por ação, o que é que se entende por uma ação. Bem, não cabe aqui, não temos agora aqui tempo, né, se pode ser objeto depois de algum outro módulo, mas vamos aqui a restringir, né, por razões de economia de tempo e de espaço, e eu tenho estado também a referir, a visar, à noção de ação racional, definindo a ação racional como uma ação intencional. Ou seja, digamos que, então podemos perguntar, então o que é que significa intencional? O que é uma ação intencional? Bem, podemos dizer, grosso modo, que uma ação será intencional se o seu resultado corresponder ao que foi representado como objetivo pela intenção na ação que a causou e se o seu sucesso não for acidental. Isto responde mais ou menos à ideia que naturalmente todos temos de ação e intenção. Uma ação intencional é uma ação na qual se visa um determinado resultado, se representa um determinado resultado, e a própria ação é, digamos, causada ou motivada, talvez melhor, por essa representação dessa intenção. E o sucesso, é o ter conseguido o fim representado, não é acidental. Bom, isto corresponde, isto talvez vocês estejam a fazer, mas, por exemplo, se alguém dá uma bofetada a outra pessoa, essa ação é intencional. Se a sua pessoa quer lhe dar uma bofetada, ou lhe dar uma bofetada, e faz o gesto e dá-lhe a bofetada, fica a bofetada dada, é uma ação intencional. Se uma pessoa sofre, como nos devemos contar, de uma perda total da propriocepção, em que os seus movimentos estão completamente descoordenados, e está perto do outro, e que não controla os movimentos, dá um estalo, o braço salta, aquilo não foi uma ação intencional, foi uma boa representação do fim visado, uma outra ação que foi causada por essa representação, e, portanto, o sucesso não era a intenção, não era. Portanto, isto que eu estou a dizer, a ação será intencional se o seu resultado corresponder ao que foi representado como objetivo pela intenção na ação que a causou e o seu sucesso não é acidental. Isto é, no fundo, estou a dizer aquilo que todos entendem entre uma ação intencional. Portanto, aqui a noção de intenção é uma das noções que mereceria especial atenção, e é exatamente o título de um livro de Hans Comp, uma das discípulas de Wittgenstein, chama-se Intention. Bom, e aí, o que estes autores, tanto von Rist como Hans Comp, no seguimento de Wittgenstein, o que sublinham, sobretudo, é a distinção, que depois se nota muito, entre causa, motivo e finalidade. Ou seja, sobretudo distinguir entre causa e intenção. E para fazer notar exatamente que a análise causal e a explicação causal podem aplicar-se
à relação entre coisas feitas e as suas consequências, mas não pode dizer-se que o que se faz seja o efeito da ação. Portanto, estou a citar o próprio Ricardo, né, que aqui na página 123, isto é, portanto, eu deixo depois com algumas coisas. Portanto, a articulação entre a ação de base e a teoria dos sistemas é agora fácil de compreender. As coisas feitas, portanto, o resultado das ações de base, são mudanças, isto é, transições de um estado de sistema para outro. No tocante às consequências, elas designam o estado final dos sistemas. Por conseguinte, a análise causal e a explicação causal podem aplicar-se à relação entre coisas feitas e consequências, mas não pode dizer-se que o que se faz seja o efeito da ação. O laço entre a ação e o que se faz é intrínseco e lógico, não extrínseco e causal. Bem, não sei se, talvez com um exemplo, a ideia é que a relação entre causa e efeito é uma relação extrínseca. Quando eu digo, isto só para o calor dilata os corpos, né? Portanto, o calor é um fenómeno e a dilatação dos corpos é outro. Portanto, é uma relação extrínseca e causal. Portanto, a dilatação do corpo é um resultado, é o sentido do calor. Né? Enquanto que a relação entre a intenção e a ação é uma relação intrínseca. Portanto, eu não posso dizer que a minha intenção de dar uma bofetada e o dar uma bofetada, que haja uma... Entre a intenção e o dar a bofetada há um contínuo. Isto é muito bem explicado, sobretudo por Wittgenstein, em alguns parágrafos que não temos a ocasião de ler nas investigações filosóficas. Eu não posso dizer, eu formulo a intenção e depois dou a bofetada. Claro que aqui posso pôr a bofetada, às vezes há intenções que não resultam em ações. Isso é verdade. Né? Portanto, não é que a intenção e a ação sejam exatamente a mesma coisa. Mas não há que considerar a relação entre a intenção e a ação como uma relação extrínseca. Ia dizer alguma coisa? Ia talvez ilustrar, escorrendo, digamos, da ciência jurídica, ilustrar talvez isso de uma forma mais clara, se é que eu entendi e, portanto, corrigir-me-á se não é isto que está a dizer. Um exemplo, se eu pegar numa arma e disparar para aquele colega e acertar no colega do lado. Coitado. Exatamente, coitado, já que estávamos a dar. Começámos pelos 7 minutos, ou seja, eu tenho uma ação cujo nexo de causalidade está perfeitamente estabelecido, disparar-me, matar alguém, só que eu acerto na pessoa do lado. Eu não quis matar a colega, mas quis matar o colega. Nós, em termos de ciência jurídica, chamamos a isto, já agora que os professores também falam em grego e em latim, aberratio ictus, o erro, digamos, na ação. Ou seja, eu não quis matar um, mas matei outro. Portanto, há aqui um nexo de causal que é próprio, mas cuja intenção não é, efetivamente, matar um, seria matar o outro. Já para não falar nas outras situações que são mais complicadas, da distinção entre o dolo direto, que é aqui a relação entre a ação e causa, e os dolos eventuais e necessários, que são de outra categoria, que tem relevância para o mundo jurídico. Mas isso distingue, aqui, para o mesmo efeito, digamos, o que é a intenção. A intenção aqui está perfeitamente definida, que era matar o colega, salvo seja, não é? Mas a causa levou... E acabou por matar o outro. É aquilo que se chamou é exatamente isso. Aberratio ictus, já agora. Vou mostrar aqui. Bom, isto só para dizer, para confirmar mais uma vez que, enquanto que a explicação causal, portanto, que é uma relação extrínseca, dá para explicar eventos, acontecimentos, toda a ação releva de uma explicação teleológica. Quer dizer, porque a intenção, portanto, a ação intencional, a ação racional que é intencional, a intenção, no fundo, não é mais do que a representação de um fim desejado. Portanto, o que explica, o que leva a compreender a ação, não é simplesmente uma descrição. O senhor estendeu o braço, disparou e matou aquele colega. Bom, mas posso ver que se for a tribunal vai-se tentar, não é simplesmente explicar causalmente a ação, é saber os motivos, as intenções. E
quando se descobriu que queria matar, bem, do ponto de vista penal, não sei se calhar a pena é a mesma, né? Porque o Camões matou, mas a explicação, a ação exige uma explicação teleológica. Bom, o que acontece é que isso vem muito bem explicado no tal livro do Fornrich, Explicação e Compreensão, e no livro de Taylor, Explanation of Behavior, é que as explicações do tipo teleológico, portanto, são explicações que invocam uma ideia de fim, foram relegadas, digamos, sobretudo por uma mentalidade positivista, por considerarem que essa ideia do fim era uma ideia, digamos, obscura, metafísica, enquanto que a causa é algo que se pode detectar, determinar, etc. A ideia de um fim visado é o típico exemplo é aquela, não sei se conhecem, do Molière, de Malade Imaginaire, acho que é essa obra, né? Em que a certa altura diz, há um verso, que está em latim até, em que diz que uma planta não sei o quê, que tem a vis dormitiva, e é em virtude da vis dormitiva, portanto a vis dormitiva é um poder de causar o sono, de levar ao sono. Bom, invocar estas forças ou estas capacidades de atingir determinados fins foi desterrado, digamos assim, do campo do saber científico. Isto para dizer que a explicação teleológica é uma explicação. Então, o livro de Taylor propõe exatamente uma explicação do comportamento em termos teleológicos, portanto, em termos de compreensão, de teleologia, e dizendo, eu aqui estou a dizer muito rapidamente, mas eu explicando, que uma explicação teleológica não temos que pensar que invoca sempre alguma noção metafísica, porque se a ideia de um fim, a ideia do fim, do telos, remeter-se para alguma coisa oculta, misteriosa. De facto, a ação é motivada pelos fins que a ação racional, né? Claro, estamos aqui a pensar no comportamento humano. Portanto, a ação racional humana só pode ser, digamos, explicada, compreendida em termos teleológicos. E daí o grande capítulo do livro, o segundo capítulo, né, daquele livro do Fornrich, que opõe exatamente a explicação causal ou uma explicação evolutiva ou monológica, segundo este esquema que falei, opõe esse tipo de explicação ou uma explicação teleológica, que seria a explicação apta e adaptada precisamente às ciências da ação. E, portanto, às ciências humanas, às ciências do espírito, às ciências, queiramos, à história, ou mesmo à sociologia, portanto, não podemos ficar só numa mera constatação de factos e de encadeamento causal de factos e de eventos, mas temos que encontrar um encadeamento também finalista. A ideia de fim não pode ser totalmente destornado. Este era um tema para mais sessões, mas enfim, portanto, até que ponto, né, e o Ricardo aqui põe, até que ponto é possível tornar compatíveis, porque não é que uma explicação exclua a outra, é perfeitamente compatível de uma ação, dar uma explicação causal e uma explicação teleológica. Bom, embora sejam tipos de explicações diferentes, né? E o explanandum é diferente. Se eu quero explicar causalmente porque é que aconteceu este crime, né? Posso dizer que o homem disparou uma arma de tipo tal, calibre tal, a bala era assim, acertou no cheio nos órgãos vitais e o desgraçado morreu. Uma explicação causal, perfeitamente, tem que determinar o tipo de... Uma explicação teleológica, tem que se procurar um motivo. Nas realidades, os romances policiais são altamente elucidativos por toda esta questão, que a grande questão sempre dos detetives é o motivo do crime. Mesmo que tenham as provas todas, se não há motivo, parece que não está explicado, não é? Não sei se são leitores de romances policiais, mas quando não há motivo, né, do crime, parece que não. Há qualquer coisa menos que eu tenho lido, não é? O conhecimento da literatura policial é sempre, muitas vezes, se há vários
suspeitos, né? O que decide a favor de um ou do outro é o motivo. Se há vários suspeitos, né? Mas este tem um motivo muito forte para ter. Portanto, o motivo é a finalidade. Porquê é que fez isto? Porquê? Em virtude de quê? Para quê? Bom, portanto, isto era um tópico, né, que nos deixa. Depois, como último tópico, também ultrapassa um bocado já o tema da epistemologia, mas que aqui o Rica trata no discurso da ação, é mostrar como digamos, há uma dimensão da própria, porque é que a própria filosofia analítica, digamos, na análise da linguagem, enverdou, digamos, por um interesse crescente pela ação. Pela ação. Porque, isto, a viragem vem do próprio Wittgenstein, porque foi crescendo, né, a ideia, a convicção de que a própria linguagem, a própria significação é uma forma de agir. A própria linguagem é a ação humana. Isto é Wittgenstein, segundo Wittgenstein, a linguagem, e daí considerar que a fala tem uma dimensão pragmática predominante. Ou seja, emitir sons por si só não significaria nada, ou pouco, ou poderia mesmo não significar nada, se não se tiver em conta a dimensão pragmática, quer dizer, a intenção do locutor e aquilo que as palavras fazem. Ou seja, há expressões, há preposições que têm um efeito, digamos assim, performativo. Este termo é um termo, digamos, é um neologismo introduzido por Austin, que é um discípulo de Wittgenstein. Quer dizer, há preposições, há expressões que, além de emitirem o som, serem compreendidas ou serem percebidas, fazem alguma coisa, produzem alguma coisa. Por exemplo, são os chamados performativos. Por exemplo, os exemplos que Austin dá, por exemplo, insultar alguém, dizer um palavrão, um palavrão, quer dizer, não só fica dito, né, e pode ser compreendido e tal, mas como provoca no outro uma fúria, uma raiva, uma coisa qualquer. Outro exemplo mais pacífico, um contrato de casamento. Isso é um exemplo mesmo do Austin. Quando, numa determinada situação, né, um homem e uma mulher pronunciam as palavras do contrato matrimonial, essas palavras fazem realmente o contrato. Eu não estou ali a descrever nada, estou a dizer sim, comprometo-me, não sei como é que são as palavras, ou um contrato de compra e venda, né? Pode ser por escrito, geralmente isso tem que ser por escrito, né? As palavras escritas é que fazem o contrato. Portanto, isto é um aspecto performativo. Performativo vem de performance, né? Em inglês performance, de realizar algo, mas que é, sobretudo, a dimensão pragmática da linguagem. Que a linguagem é também a ação. E como tal, o discurso da ação, portanto, o discurso da ação, ou seja, o modo como nós exprimimos a ação, é também a ação do discurso. O próprio discurso, quando eu digo o discurso da ação, bom, e o próprio discurso, ele próprio pode ser já a ação. Bom, e isto foi muito trabalhado, mas isto já é mais para, não sei se tiverem alguma unidade de filosofia da linguagem, enfim, é mais por aí, foi muito trabalhado na noção introduzida por Austin e depois desenvolvida por Searle e outros filósofos contemporâneos, que é a noção dos atos de fala. Não sei se já ouviram falar, speech acts. Já ouviram falar, né? Portanto, o speech acts é exatamente uma teorização, né, sobre esta dimensão pragmática, performativa da linguagem, na qual eu com a linguagem não me limito a descrever as coisas que acontecem, a descrever o mundo, a descrever os fenómenos, mas que eu com a linguagem faço alguma coisa. O livro de Austin, que foi quem introduziu, quer dizer, quem trabalhou, digamos, esta dimensão, em inglês, intitula-se mesmo How to do things with words. Como fazer coisas com as palavras.
que em francês traduziram por quand dire c'est faire. Quando dizer é fazer, neste aspecto. Bom, foi a leitura também desses autores, do Searle e toda essa teoria do speech act, né, que levou o Ricoeur também a interessar-se enormemente, né, via filosofia analítica, filosofia da linguagem, narrativa, foi também desaguar, digamos assim, no tema da ação. Portanto, digamos que o tema da ação, que atualmente tem imenso interesse, é como que recolhe, digamos, é como que o mar, ou um dos mares, né, onde vão desaguar todas essas problemáticas da necessidade de conjugar explicação, descrição, etc., com compreensão, hermenêutica, interpretação, porque o ser humano é natureza, e portanto pode ser algo de uma explicação natural, mas é também liberdade. E enquanto liberdade tem que ser algo de uma compreensão do seu comportamento, não é? Que se revela nas formas de cultura, de arte, de expressão, de linguagem e de variadas formas de expressão. Bom, e dado o limite do tempo, eu gostaria depois de tirar algum eco deste